Quando é que a vírgula tem o poder de alterar o sentido da frase? Olha, nós temos muitas situações em que isso ocorre, mas uma delas é muito presente em provas de concursos e vestibulares. É o que nós vamos perceber numa questão da FCC CEGEP Maranhão 2016. Primeiro item. O cronista critica os velhos, vírgula, em quem reconhece dois traços perigosos. Item 2. São condenáveis os velhos, vírgula, cuja avareza mesquinha se funda numa ilusão. Item 3. Ao falar dos velhos, vírgula, o cronista rejeita suas memórias fantasiosas. A exclusão da vírgula alterará o sentido do que está apenas em letra A, 1 e 2, e letra B, 1, 2 e 3. Bem, e aí vem a pergunta que não quer calar. Você sabe por que as vírgulas foram usadas em cada item? Agora vamos tentar elucidar isso com você. No item 1, o cronista critica os velhos. Velhos em quem? Velhos nos quais reconhece dois traços perigosos. Significa que a oração que começa depois da vírgula é a famosa oração subordinada, adjetiva, explicativa. E olha o detalhe curioso. Quando se trata de oração subordinada adjetiva, se você retirar a vírgula, você não comete erro gramatical, mas você muda de ideia. A ideia de explicação passa a ser ideia de restrição. Vamos ver se a mesma coisa, o mesmo fenômeno ocorre no segundo item. São condenáveis os velhos, e agora o cuja, porque o cuja tem que estar na sua cabeça como palavra que começa a oração subordinada adjetiva. Portanto, o item 2 é igual ao item 1. O autor usou uma vírgula. Se você retirá-la, naturalmente alterará o sentido da frase. Passará de explicação para restrição. E vamos ver se isso ocorre também no item 3. Ao falar dos velhos, vírgula, o cronista rejeita suas memórias. Agora não temos um que igual a qual, não temos um quem igual a qual, não temos o pronome cuja, portanto você tem que olhar por outro ângulo. E qual é o ângulo agora? Ao falar dos velhos é uma oração, a famosa oração subordinada, adverbial, reduzida de infinitivo. O normal é ter vírgula, a gramática impõe essa pontuação. Mas ao retirar a vírgula, você comete erro, mas não muda de ideia. A vírgula, nesse caso, não consegue alterar a ideia original do período. Portanto, você está diante da letra A. Apenas em 1 e 2, a vírgula tem o poder de alterar o sentido do contexto. Percebeu? Quer reforço com relação a isso? Então, acompanhe. Você tem que treinar oração adjetiva. Perceba, então, que quando você diz ele critica os velhos com vírgula e sem vírgula, logo depois vem em que existe avareza. E aí vem, a percepção que você tem de ter para poder perceber a pontuação. A primeira parte chama-se oração principal e a outra que começa com em que chama-se oração subordinada adjetiva. Há um sentido envolvido nisso. Perceba, quando você diz ele critica os velhos, vírgula, quem existe avareza, você está dizendo que em todos os velhos existe avareza. É como se fosse uma coisa padrão, universal, sem exceção. Mas se você retirar a vírgula, caso do segundo período, ele critica os velhos em que existe avareza, a ideia é outra. Naturalmente, ele critica apenas os velhos nos quais existe avareza. Por isso que a primeira construção com vírgula é certa e a segunda construção também. Agora, o que muda é o nome, é a nomenclatura. Na primeira construção, com a vírgula, oração subordinada, adjetiva, explicativa. E na segunda, sem a vírgula, adjetiva, restritiva. Interessante, não é? Então vamos perceber em mais um período. Fez alusão à irmã e depois que mora na França. A primeira frase, ou primeiro período com vírgula, e o segundo sem. Pronto, perceba que o que é igual a qual. Fez alusão à irmã a qual mora na França. Essa percepção do que, do qual, do quem, do cujo, do onde,
É a garantia de que você está trabalhando com oração subordinada adjetiva. Portanto, não se fala de certo e errado, fala-se de mudança de ideia. Qual é a ideia de fez alusão à irmã, vírgula, que mora na França? Que a irmã é única, que a pessoa não tem duas irmãs, apenas uma. E naturalmente é uma construção certa. A segunda, sem vírgula, também é certa. Agora a pessoa está dizendo que ela tem mais de uma irmã e fez alusão apenas àquela que mora na França. Portanto, duas construções igualmente corretas. Vamos à nomenclatura? Qual é o nome da oração que se liga à outra por meio do que e da vírgula? Subordinada, adjetiva, explicativa. A sem vírgula, adjetiva, restritiva. Mais um período, elogiava a prima e logo depois que fez medicina. Quando usamos a vírgula, significa que o camarada tem uma única prima e ela fez medicina. Quando não usamos, significa que o camarada tem mais de uma prima e ele fez elogio apenas àquela que fez medicina, portanto as duas construções são corretas. Nome. Quero que você diga o nome em voz alta. A oração que provocou vírgula, subordinada, adjetiva, explicativa. A outra sem vírgula, subordinada, adjetiva, restritiva. Mais um período? Confiava no irmão e logo depois que era professor. Se nós usarmos a vírgula, significa que a pessoa confiava no único irmão que tinha e esse irmão era professor. Se não usarmos a vírgula, significa que a pessoa tem dois ou mais irmãos e naturalmente confiava apenas em um deles, aquele que era professor. As duas construções igualmente corretas. Tranquilo? Bem, você sabe que as nossas videoaulas são simples e eficientes e o nosso conteúdo está à sua disposição todos os dias na internet. Quer colaborar? Acha que estamos ajudando a sua evolução em língua portuguesa? Então inscreva-se no canal. Pronto, se você se inscrever, incentivar que os amigos se inscrevam, já está ajudando. Agora, quer colaborar financeiramente? Não é uma mensalidade, é uma taxa única, uma anuidade para que você tenha acesso a todas as minhas aulas, todos os meus cursos. Veja o endereço e você, se colaborar, naturalmente tem o nosso conteúdo, se não colaborar, também tem. Até a nossa próxima aula.